Bom dia. Eu gostaria de fazer um convite a vocês a mudar, assim, de uma forma muito intensa, tudo que foi falado até agora, porque agora o nosso enfoque é psicológico, é afetivo, tem um aspecto humano envolvendo isto. As transformações do ser humano e tudo que está relacionado a isto. Os novos padrões de família, os casais gays, lésbicas, transgêneros e produção independente, e tudo que isso acerca. Eu fiz aqui um equipamento, na verdade. Vamos tentar entender isto como um grande caleidoscópio, o caleidoscópio da humanidade. Imaginem que cada ponto deste é uma peça e está dentro de espelhos que refletem todas essas questões entre si, que também nos refletem, também nós nos enxergamos nesses espelhos, e cada movimento deste caleidoscópio é possível criar um aspecto, uma dimensão completamente diferente. Isto mostra a transformação da humanidade, e isto nunca termina. Isto é um movimento eterno, contínuo. Cada item deste dá margem a uma infinidade de pensamentos, de desdobramentos incríveis. E eu vou tentar ser agora o mais sucinto possível para tentar trazer este sentimento, esta ideia do que se passa, então, na humanidade, principalmente agora, porque um sistema de incubação, né, ela se dá, existe um tempo para isto, até que vamos dizer, o manifestar disto que estava sendo incubado neste momento. Eu quero dizer isto, que hoje nós temos grandes modificações que estão sendo manifestadas, mas que começaram já há muito tempo, este movimento todo. Todos esses aspectos da humanidade, homem, mulher, filhos, família, pai, mãe, sexo, gênero, sobrevivência, continuidade, religião, leis, costumes, tradições, política, tecnologia, guerra, pestes, psicologia, dicionário, IBGE, genética, medicina, conceitos, preconceitos, ciências, curiosidade, diversidade, adversidade, evolução, adaptação, sociedade, construção, ordem, arte, natureza, Google, instinto, moral, parentalidade, ética, afetos e vínculos. Isto tudo junto dentro deste grande caleidoscópio está mostrando que nós estamos numa metamorfose da família. Uma metamorfose que se iniciou há muito tempo, há muitas décadas. Se a gente pensar, desde o começo, a Revolução Feminista, com tudo que diz respeito a ela, a entrada da mulher no mercado de trabalho, o casamento pode ser desfeito, a terceirização da criação dos filhos, novos casamentos, fim do paterpoder, relações horizontais nas famílias. Os papéis passam a ser igualitários, vividos com liberdade, rompendo dogmas morais, religiosos, legais e sexuais. Ou seja, em casa, nas famílias, os papéis já não são mais tão presos, trancafiados, onde o homem é o que traz o dinheiro, o trabalho, onde a mulher não é aquela que fica em casa cuidando dos filhos. Isto tudo mudou, trazendo hoje essa noção de relações horizontais. Todos fazem parte da mesma forma, com a mesma função, em todos os sentidos, de maneira que estes papéis são igualitários. Não existe mais a questão do paterpoder.
as crianças não precisam ser mantidas e cuidadas especificamente pelas mães. Nós temos a terceirização da criação dos filhos nas escolas, nas creches, com todas essas estruturas que dão condição à mulher entrar no mercado de trabalho e poder produzir. A família normal, composta por pai homem, mãe mulher e filhos, não está em risco de extinção, mas inserida com mais uma possibilidade de um leque de opções. Como eu falei, este leque de opções, dentro deste caleidoscópio, oferece quantas outras possibilidades? Os novos entendimentos frente ao casamento, motivos sociais, procriativos caem por terra. Quer dizer, ninguém mais hoje precisa, vamos dizer, especificamente casar para ter filhos. Não, o casamento passa a ter outras conotações, inclusive, dos relacionamentos humanos, da relação daquele casal, das condições de conquistas profissionais. Quer dizer, uma constelação de situações novas começam a acontecer dentro das famílias. A autonomia individual para existir, escolher e transformar está sendo instrumentalizada e respeitada pelos direitos humanos, ou melhor, a condição de existir, de fazer as escolhas, as opções começam a ser respeitadas. Não é mais necessário aquele engessamento, aqueles dogmas anteriores que impediam a família ou as pessoas para poderem expressar os seus desejos. Então, quando eu falo nos direitos humanos, a poder existir, expressar os seus desejos, as suas ideias. O reconhecimento da união estável, casamentos homossexual, direito à adoção homoparental. O mundo adapta-se às novas exigências. O que isso quer dizer? As escolas, hoje, não fazem mais o dia da mãe ou o dia do pai. As escolas estão se adaptando a essas novas realidades. Existe o dia da família. Isto é muito importante. É um simples exemplo de como o mundo está conseguindo se instrumentalizar e aceitar essas novas questões. Hoje em dia é muito comum falar em bullying, e o bullying está sendo observado muito atentamente. Bullying é o que exatamente? Há todas as dificuldades da pessoa, da criança. Pode ser por aspectos de transformação das suas famílias, porque elas passam a ter 2 pais ou 2 mães, ou porque elas podem ser mais gordinhas, ou podem usar óculos. Quer dizer, o mundo está se adaptando e respeitando as diferenças e, principalmente, as transformações que estão ocorrendo. Um ponto importantíssimo que vai mostrar a vocês todos o que está havendo na nossa sociedade brasileira. O IBGE, no último censo de 2010, fez um levantamento interessantíssimo, só que dessa vez, diferente das outras, ele investigou pela primeira vez, em 2010, o sexo do cônjuge nos lares, em que as pessoas se declaravam casadas. Em 2010, mostrou que a família brasileira diversificou-se, e muito, trazendo 19 laços de parentesco contra 11 do penúltimo censo de 2000. Quer dizer, o que são esses laços de parentesco? São as novas formas de famílias. São famílias que agora podem existir sendo reconhecidas como tal. 49,9% de casais heterossexuais com filhos.
50,1% de novos arranjos familiares. Ou seja, estes números mostram que os novos arranjos familiares passaram da metade. Quer dizer, nós temos muito mais novos arranjos familiares do que os casais, vamos falar, os casamentos tradicionais. Não é? 16,3% das famílias formadas por casais com filhos podem ser consideradas reconstituídas, ou seja, separações, junção de filhos, filhos de um casamento, junto com filhos do outro casamento, junto com os filhos deste novo casamento. 57 milhões de lares brasileiros, sendo 60 mil são compostos por casais homoafetivos, e desses 53,8% formados por mulheres, por casais de duas mulheres. 10,1 milhões de pais ou mães solteiros. 87% dos casais homoafetivos declaram relação informal. No ano de 2015, foram celebrados 2.986 casamentos entre mulheres e 2.628 entre homens, com faixa etária prevalente de 25 a 34 anos. Ou seja, o IBGE mostrou, quantificou o que realmente está acontecendo, a grande transformação. Quando eu falo daquele caleidoscópio, realmente ele está sendo posto em prática aqui. Está havendo esta enorme transformação. Na Constituição Federal de 1988, houve o princípio da afetividade, e isto foi um aspecto que ajudou tremendamente a tudo isso acontecer. O que oferece a legitimidade de uma relação é o amor. Isso está escrito. As bases para a formação das famílias modernas estão sedimentadas na existência de vínculos afetivos, respeito, afinidades e mesmos rumos, compartilhamento de segredos e intimidades. Quer dizer, são bases em que colocam uma transformação muito grande nas ideias dos casamentos antigos, vamos chamar assim. Isto coloca agora a relação no afeto. O que une duas pessoas é o afeto. Exemplo de novas famílias. Casais sem filhos, pessoas morando sozinhas, 3 gerações sobre o mesmo teto, netos com avós, irmãos, irmãs, primos, tios, onde os pais não estão inseridos mais. Mosaico, meus, seus, nossos filhos. Casais gays, lésbicas, que são os homoafetivos. Mães sozinhas com filhos, pais sozinhos com filhos. Casais transgêneros com filhos, homoparental. Casais que moram separados. Coparentalidade entre lésbicas e gays. E eu coloco aqui embaixo, desculpa, o etc. E eu acho que este etc. também mostra algo muito importante, porque há uma transformação e ela continua a existir sempre. Não é possível colocar aqui todos os pontos. Olha, eu vou descrever 100% o que está existindo no mundo, porque nesse exato momento, certamente uma nova configuração pode estar sendo criada. Então, o aspecto do etc. é fundamental nisto. Os desafios da fertilidade na pós-modernidade. Quer dizer, os casais gays, casais lésbicas, casais com transgêneros, produção independente, e eu também coloco etc., porque, novamente, também está existindo a transformação, e novos aspectos podem vir a existir, que, neste momento, nós nem imaginamos.
eu coloquei aqui o processo da despatologização da homossexualidade. Em 1973, a Associação Psiquiátrica Norte-Americana tirou o conceito de patologia da homossexualidade. Assim como, em 1975, a Associação Psicológica Norte-Americana também fez o mesmo. Em 1987, a terceira edição do DSM também faz a revisão, assim como em 93 o CID-10 altera a questão. Em 1999, o Conselho Federal de Psicologia brasileiro revê também esse conceito. Em 2004, Política Pública Brasil Sem Homofobia, que combate a violência e a discriminação contra LGBTs. Em 2011, União Homoafetiva entre Casais. Isto é criado. Em 2013, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Depois, a permissão de técnicas reprodutivas para o relacionamento homoafetivo. Isto tudo está sendo trabalhado para esta transformação toda, porque a transformação é feita pelo afeto das pessoas, pela relação entre as pessoas. E as leis estão correndo atrás para poderem colocar isto, entender isto e oferecer a estas novas questões uma lei que salvaguarde esses direitos, mas não sem antes começar por um movimento afetivo. As leis correm depois. Primeiro, o movimento afetivo. Eu vou colocar aqui a produção independente, a realização da maternidade ou paternidade solitária. Eu fiz aqui um breve conceito. São geralmente pessoas autoportantes. Eu coloquei esse termo que eu achei muito interessante, porque elas se sustentam emocionalmente, financeiramente e socialmente, que buscam gerar um filho herdeiro de sua bagagem genética sem a inclusão do outro, formando uma família monoparental programada. A medicina oferece a parceria para esta procriação através das técnicas reprodutivas. O acompanhamento psicológico para estas pessoas tem o objetivo de elucidar aspectos conscientes e inconscientes do desejo da paternidade e a importância de uma rede social de apoio ao longo do tratamento e após o nascimento do bebê. Geralmente, as pessoas que vão fazer uma produção independente, elas querem e exigem que não precisem, que sejam autossuficientes. E quando eu coloco aqui a parceria da medicina, dos processos de reprodução, muitas vezes não querem, porque querem fazer sozinhas ou sozinhos. As vivências do papel de gênero de casais gays e lésbicas. O questionamento frequente de quem será o pai e quem será a mãe de uma família homoparental é uma artificialidade que desconsidera o fato de que um gay não se torna mulher por ter um desejo sexual orientado para outro homem, assim como uma lésbica não se torna homem pela mesma razão. Se pensarmos em termos de função parental, podemos dizer que a função materna ou paterna poderá ser desenhada por qualquer um dos parceiros, mesmo quando exercida de forma mais marcante por um ou por outro membro do casal, sem que isso os transforme em mulher ou homem. Quer dizer, os papéis ali não são cristalizados como a família tradicional. Isto pode existir onde uma das mulheres pode ter um papel muito de interdição, muito mais agressivo, muito mais de um resguardo estrutural, enquanto outra pode ter um papel muito mais afetivo, muito mais continente e assim por diante.
as vivências dos papéis de gênero entre casais transgêneros. Mesmo fazendo parte do universo homossexual, os travestis e transexuais acabam formando suas famílias com algumas especificidades. Identificam-se primordialmente como mulheres, vítimas de um erro da natureza, alma de mulher em corpo de homem, ou alma de homem em corpo de mulher. Diferentemente dos gays, que desejam ser pais, e das lésbicas, que desejam ser mães, os travestis e transexuais masculinos desejam ser mulheres e consideram suas relações afetivas como heterossexual. Com isso, suas famílias operam segundo seus papéis tradicionais: pai-homem, mãe-mulher e filhos. Como os homossexuais e transgêneros, hoje em dia, podem exercer suas parentalidades? Na existência de filhos de uma relação heterossexual anterior dá margem à formação de um tipo de família recomposta. Pela adoção legal, informal ou outro tipo de doação chamada adoção brasileira, quando um adulto registra como sendo seu filho biológico de outra pessoa, ou pelo uso de técnicas reprodutivas. Com a criação de forma conjunta e igualitária entre casais, gays e lésbicas, que é a coparentalidade, também é outra forma de exercer a família deles, através da ajuda da criação de filhos de familiares, amigos, vizinhos ou simplesmente qualquer criança abandonada. Comumente, essa parentalidade acontece devido a uma situação casual. Geralmente, são pessoas que ficam à margem da sociedade. E todo o trabalho formal, legal, acaba sendo extremamente difícil para estas pessoas. Então, toda a parte de ajuda de criar filhos, de famílias, crianças abandonadas, geralmente estas pessoas lidam com as suas famílias desta maneira. O papel do psicólogo: suporte psíquico aos pacientes, respeitando a singularidade de cada um. Cada situação desta, como eu falei e repito novamente, este caleidoscópio não é possível ser tabulado para todos. Cada pessoa que chega traz o seu universo, e isto tem que ser entendido. Um aspecto fundamental: suporte psíquico à equipe multidisciplinar envolvida. Estas situações mexem profundamente com as equipes que estão dentro das clínicas de fertilização. O nível de angústia, um nível de sofrimento é muito elevado, e poder levar estas equipes a entender esta demanda afetiva faz com que o trabalho se torne mais leve, mais operativo, de maneira que esses suportes, tanto aos pacientes como à equipe dentro das clínicas, é importantíssimo. O psicólogo também faz a elaboração de laudos psicológicos específicos exigidos pelo Conselho Federal de Medicina. Gente, eu tentei fazer uma síntese extremamente rápida disto tudo, tentando iluminar um pouco, trazer à luz um pouco destes aspectos que tem sido assim uma transformação muito grande na nossa sociedade. Muito obrigado.